Pai do Senhor, meus queridos, tudo bem? Aqui pastor Cristiano Pereira para mais uma meditação na Palavra de Deus. A Palavra de Deus fala, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 33, a passagem em que Jesus anda sobre o mar. Não só Jesus, né? Pedro também anda sobre o mar. Para nós entendermos um pouquinho aqui o contexto, eles haviam acabado de passar pelo milagre da primeira multiplicação dos pães. Então, já chegando o final do dia, a tardezinha já estava declinando. E o texto fala que Jesus compeliu, ou seja, Jesus forçou para que os discípulos atravessassem o mar. Então dá a entender que eles insistiram para ficar com Jesus, mas Jesus forçou dizendo, não, vocês têm que ir, vocês precisam atravessar. Porque já havia uma outra reunião marcada do outro lado. Então eles obedeceram, pegaram um barco e começaram a travessia, enquanto Jesus ficou ali, despedindo as multidões. A Bíblia fala que já era de noite, Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e da onde ele estava ele via os discípulos lutando contra o vento, porque a Bíblia fala que o vento era contrário. E lá pela quarta vigília, ou seja, às 4 horas da manhã mais ou menos, eles no barco, eles perceberam um formato de alguém caminhando sobre as águas. E é interessante que eles já estavam cansados, ou seja, do finalzinho do dia até as 4 da manhã, ou seja, eles praticamente lutaram a noite toda contra aquele vento. Estavam exaustos, estavam cansados. E geralmente nesse momento, quando a gente está cansado, está exausto, a gente não consegue ter uma visão plena de tudo que está à nossa volta. Tanto é que a Bíblia diz que eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus, mas era o próprio Jesus que vinha caminhando sobre as águas ao encontro deles. Então, quando Jesus percebe que eles estão gritando, estão apavorados, estão com a visão distorcida do que realmente estava acontecendo, Jesus diz, não temas, sou eu. E mesmo assim, mais uma vez Pedro se coloca diante de todos, levanta sua voz e diz assim, Senhor, se é tu mesmo, manda com que eu vá até aí. E Jesus disse, vem. Pedro simplesmente pega e começa a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Agora eu já falei isso em outros vídeos, eu fui criado na beira da praia, fui criado nesse contexto de pescaria. E eu lembro de uma vez em que meu pai chegou encharcado em casa. Mesmo trabalhando na pesca, não é normal o pescador chegar encharcado em casa. Então logo que a minha mãe viu meu pai entrando dentro de casa, todo encharcado, ela já perguntou o que aconteceu. Então meu pai, sem muitas explicações, disse que ele precisou mergulhar para cortar ou um cabo ou rede que havia embuchado no hélice da embarcação. Então, para que eles continuassem a navegar, alguém precisou mergulhar, e no caso meu pai, com uma faca. Daí eu imagino já ele meio Rambo, meio MacGyver já, com a faca no meio dos dentes, e mergulhando, indo lá e cortando o cabo, cortando a rede, para livrar a embarcação, para eles continuar a viagem. Pedro, ele conhecia, não precisava ser um cientista para conhecer a natureza da água. Pedro, desde criança, sabia a composição da água. A água não é lugar para caminhar. A água é lugar para nadar, para mergulhar, mas caminhar sobre as águas? Não. Isso não é natural. Isso não era uma coisa que se via todos os dias. Mas quando Jesus nos chama e quando nós passamos a viver com Jesus,
Um dos pontos interessantes é que aquilo que é natural para nós, Jesus pode transformar em algo novo. Jesus pode transformar uma coisa natural e nós termos uma experiência sobrenatural. Jesus muda a composição. E naquela madrugada, Jesus mudou a composição daquilo que Pedro conhecia tão bem, que era a água. Ele sabia que se ele botasse o pé sobre a água, ia afundar. Mas mais uma vez, ele, pela palavra de Jesus, ele foi caminhando sobre a água. Só que no meio daquela caminhada, antes de chegar a Jesus, a Bíblia fala que ele percebeu novamente o vento e ele começou a temer. E aquele temor fez com que Pedro começasse a afundar. Então ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Aí Jesus vai lá, estende as mãos e levanta Pedro. E eles voltam juntos para o barco. Alguns pontos aqui a gente precisa ressaltar. Primeiro, que eu já falei, quando nós passamos a viver com o Mestre, com Jesus, aquilo que é natural passa a ter novas características. Porque se nós vivemos com Jesus, nós estamos suscetíveis ao sobrenatural. E o sobrenatural pode acontecer. E o sobrenatural é, às vezes, do cotidiano, do nosso dia a dia, um milagre pode acontecer. Segundo ponto, eles confirmaram que era Jesus. E segundo a palavra de Jesus, ele obedeceu e começou a caminhar sobre as águas. Quantas vezes nós estamos desfrutando de momento de milagre, de momento de bonança, de momento de prosperidade, onde nós enxergamos a mão de Deus e uma crise vem de sobressalto e a gente começa a botar mais a atenção na crise, no momento de dificuldade, do que naquilo que Jesus havia nos ordenado. Poxa, foi Jesus que chamou. Ele já havia dado alguns passos sobre as águas. E o que mudou? A visão dele, o foco dele. Ele voltou novamente o seu olhar, o seu foco, a sua atenção para o vento. E ele começou a submergir. Mas que bom que ele começou a submergir próximo de Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus, estendendo a mão, ou seja, Pedro estava próximo a Jesus, ao ponto que Jesus, estendendo a mão e Pedro estendendo a sua, pegou na mão do Mestre e o Mestre o levantou novamente para o sobrenatural e para continuar vivendo aquele momento de milagre. E eles entraram e seguiram a viagem. Com certeza, nós não vamos viver sempre dias de bonança, sempre dias de milagre, sempre dia de fartura, mas nós precisamos estar sempre focado no Mestre. É o Mestre que chama, é o Mestre que promove o sobrenatural. E que bom que Pedro estava próximo do Mestre, que estejamos sempre próximo do Mestre, para a gente receber o socorro oportuno na hora que a gente mais necessitar. Quando nós aceitamos o chamado de Jesus, nós somos convidados a conviver com o sobrenatural. Se Pedro não tivesse aceitado o chamado de Jesus lá atrás, ele nunca teria visto os milagres que ele viu. Ele nunca teria desfrutado de momentos que ele desfrutou. Caminhar sobre as águas? Não. Eu sei que nas águas eu posso nadar. Eu sei que nas águas eu posso submergir. Mas com Jesus a gente não sucumbe. Com Jesus, mesmo em meio a vento, mesmo em meio a tempestade, se Ele está próximo, nós temos a certeza que a situação pode mudar e pode mudar para melhor. Que essa palavra encontre um lugarzinho aí no teu coração e tenha certeza, com Jesus a situação pode até a gente estar passando por um momento de dificuldade, mas cedo ou tarde nós vamos encontrar a mão do Mestre nos ajudando a sair de todo e qualquer tipo de situação. Então somente a gente precisa confiar e esperar o momento dele. Que Deus te abençoe e até a próxima.